Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui de Lei de Responsabilidade Fiscal, a nossa aula 8, hein? Cara, faz tempo que eu não gravo, viu? Faz muito tempo mesmo, mas agora eu estou retomando novamente com as aulas de Lei de Responsabilidade Fiscal, porque o intuito meu aqui é ter toda a matéria, toda a teoria, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, todos os artigos mencionados aqui no YouTube para você, tudo bem? Então, eu tinha parado lá no artigo 20, eu vou retomando aqui com você, a partir agora do artigo 21. E o artigo 21, ele fala do controle da despesa total com pessoal. Artigo 21 diz assim: é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda. Então, veja que interessante. Não é que qualquer aumento vai ser nulo, tudo bem? O aumento que não atenda a algumas especificações, evidentemente, do órgão e da entidade pública, tá certo? A primeira, que não atendam às exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e o disposto no inciso 13 do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. Você deve estar se perguntando: pô, professor, mas eu nem lembro mais o que está lá no artigo 16 e 17. Então vamos dar uma verificada? Olha só, acompanhe comigo. Então, pessoal, olha só, eu estou aqui agora nesse momento com a lei, né? Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei complementar 101/2000. É importante, interessante talvez, que você faça o mesmo, tá? Que você tenha ela impressa ou numa coletânea de leis, tudo bem? Para que você possa acompanhar melhor essas aulas. A gente tem que procurar aqui o artigo 16 e 17 para verificar o que eles informam para nós, né? Qual que é a informação que nós temos lá no artigo 16 e 17. Deixa eu achar aqui para você acompanhar comigo. Cadê? Aqui, opa, ó, artigo 16 e 17. Artigo 16 diz assim: a criação, expansão, aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de quê? De estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes anos, tá? Declaração do ordenador da despesa e também tem que ter a despesa do objeto de dotação, tem que estar compatível com o plano plurianual, a estimativa tem que ser acompanhada de premissas e metodologia de cálculo utilizadas, tudo bem? E o artigo 17, ele vai falar que considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. E aí, é claro, evidentemente, você tem que ler os parágrafos aí. Eu não vou fazer isso porque eu já dei aula disso, né? Aqui é só para você relembrar do que estava lá no artigo 16 e 17. Então, tem que atender, né? Quando tiver algum aumento de despesa de pessoal, tem que atender às exigências do artigo 16 e 17. Se não atender, vai ser nulo de pleno direito. Além disso, também vai ser nulo de pleno direito se não atender o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Então tem um limite legal de comprometimento, de empenho, né, que nós podemos ter aí, e se não atender a isso, também vai ser de nulo de pleno direito a despesa, né, que vai provocar um aumento aí das despesas de pessoal, ok? O parágrafo único diz assim: também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Ou seja, então, deixa eu só mudar aqui a canetinha para ficar melhor para você entender aqui comigo, ó. É nulo de pleno direito, tá vendo aqui, ó? Nulo de pleno direito, o ato que resulte o aumento da despesa com pessoal expedido, ó, o prazo nos 180 dias anteriores ao final do mandato. Então, ao final do mandato, 180 dias anteriores, então você não vai poder ter o quê? Um aumento de despesa, conforme o artigo 20 aqui, tá certo? Ó, do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Você não se lembra o que está lá no artigo 20? Então vamos verificar novamente. É assim que a gente vai fazer. Olha só, pessoal, o que diz o artigo 20, tá? Ele faz referência, inclusive, ao artigo 19.
que não poderá exceder os seguintes percentuais, a repartição dos limites globais. Na esfera federal, 2,5% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União, 6% para o Judiciário e 40,9% para o Executivo, ok? Claro que depois você vai dar uma lida com mais tranquilidade, mas creio que você já conseguiu compreender aí, tá certo? Então tem que estar dentro e do referido do artigo 20, que são esses percentuais. O artigo 22 diz que a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Então, para cada quadrimestre, ao final de cada quadrimestre, é verificado o cumprimento dos limites estabelecidos, ou seja, os limites, aí, o aumento com despesa pessoal, se o percentual está sendo realmente utilizado para cada esfera ali, para cada poder, conforme está no artigo 19 e no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Bom, gente, o parágrafo único do artigo 22 diz o seguinte: se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver o incorrido no excesso. O que vai ser vedado a ele? É isso que você tem que guardar, né? Cadê minha canetinha? Opa, achei aqui. Deixa eu colocar aqui o marca-texto, fica bem melhor para nós. Então veja, ó, isso que você tem que guardar, tá bom? A despesa total com pessoal excede a 95%, então fica vedado aos órgãos e aos poderes, tá? Que são mencionados no artigo 20. Você viu lá, esfera federal, poderes, né, judiciário e assim por diante. Ó, concessão de vantagem, isso é vedado, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Bom, como eu não vou ficar toda hora aí mudando aí a lei, você também precisa ter a Constituição Federal, de preferência, né, em seu poder, para que você possa visualizar comigo. Vamos ver o que diz o artigo 37 da Constituição Federal, inciso 10. Diz assim: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, tá bom? O parágrafo 4º do artigo 39, que foi citado aqui, ele diz o seguinte, olha só, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Opa, mais para frente. Artigo 39, parágrafo 4º, diz assim: o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37 do inciso 10 e o inciso 11, né? O inciso 10 a gente já viu. Tudo bem? Então veja, a partir do momento que a despesa total com o pessoal excede 95%, há uma série de vedações por parte aí do órgão, né, e dos poderes que eles não poderão se utilizar, tá certo? Bom, também é vedada a criação de cargo, emprego ou função quando excede aí a despesa total com o pessoal, e você já sabe que o percentual aí que vai exceder é quando ultrapassa aí 95%, tá? Também é vedada a alteração da estrutura de carreira que implica aumento de despesa. Também é vedado o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Então, veja que aqui nós temos uma exceção à regra, tá? A regra é vedação de provimento de cargo público, admissão, contratação de pessoal a qualquer título. Ressalva-se, ou seja, salvo, exceto a reposição decorrente de aposentadoria, tá bom? Então, pessoas foram aposentadas e evidentemente que você vai ter que repor o quadro funcional ali.
E também é vedado contratação de hora extra, salvo no caso disposto do inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição Federal. Vamos ver novamente o que diz a Constituição Federal a respeito desse assunto. Artigo 57, né? Artigo 57, inciso 2, parágrafo 6º. Então vamos lá, deixa eu achar aqui o parágrafo 6º. Parágrafo 6º, achei, parágrafo 6º, inciso 2. O parágrafo 6º diz assim, ó: a convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á, inciso 2, pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. É isso que diz lá o artigo 7º, parágrafo 6º, inciso 2, tá bom? Vamos lá. O artigo 23 diz assim: se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado, olha só, terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 69 da Constituição Federal. Então vejam, desde que não prejudiquem ou sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, esse percentual excedente, se acontecer, ele vai ter que ser eliminado ao longo do tempo, nos 2 quadrimestres seguintes, sendo que no primeiro tem que ser pelo menos 1/3, tudo bem? Do valor aí, né, do excedente total, ok? E tem que estar de acordo com as providências previstas na Constituição Federal, no artigo 169, né, da Constituição Federal, nos parágrafos 3º e 4º. Deixa eu ver aqui o que diz lá o parágrafo 3º e 4º. Vamos ver. Achei aqui, ó. O parágrafo 3º diz assim: para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências: redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e funções de confiança e exoneração dos servidores não estáveis. Olha só, então quer dizer que é uma maneira de você eliminar. E parágrafo 4º diz assim: se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior, ou seja, a redução de pelo menos 20% ou a exoneração dos servidores aí não estáveis, não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Caramba, isso significa dizer que a gente tem aqui uma flexibilidade da estabilidade do servidor estável, tá bom? Ó, poderá perder o cargo, olha só, interessante isso. Tudo bem? Bom, olha só, no parágrafo 1º, no caso do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 169, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos, que foi o que eu comentei para você. E é facultada a redução temporária de jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, que é uma maneira também de você fazer o quê? Diminuir aí esse excedente. Tudo bem? Bom, não alcançada a redução no prazo estabelecido, enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá, no caso ele não consiga reduzir, tá bom? Ele não poderá receber transferências voluntárias, obter garantia direta ou indireta de outro ente, contratar operações de crédito, ressalvadas destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com o pessoal. Ou seja, a coisa vai ficar feia para ele, né?
E parágrafo 4º diz que as restrições do parágrafo 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de poder ou órgãos referidos no artigo 20. Tudo bem? Bom, beleza, pessoal. Agora nós vamos resolver uma questão de prova que caiu em 2009 pela banca FCC, Fundação Carlos Chagas, na prova da Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Você já está acostumado, né, que toda vez que eu te dou uma parte teórica aqui da matéria, nós já resolvemos algumas questões para que você possa fixar essa informação. Vamos lá? A Lei Complementar 101/2000 estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Essa lei, 2 pontos. E aí, dá para resolver? Se você marcou a alternativa B, disciplina e execução orçamentária ao lado da lei número 4.320/64, você acertou. E é por aí, né, gente? Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal é uma lei complementar, inclusive, à lei 4.320. As duas leis, elas vão trazer informações, normatizações, regulamentações a respeito da execução orçamentária brasileira, que os entes, os órgãos precisarão respeitar, porque se não respeitar é crime de responsabilidade, ok? Então nós ficamos aí com a alternativa B. A alternativa A diz que autoriza que o titular de poder, nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato, contraia a obrigação de despesa para ser cumprida no próximo exercício financeiro. Ao contrário, ele não pode contrair a obrigação de despesa nos últimos quadrimestres, porque isso fere a própria lei de responsabilidade fiscal. Na verdade, o dirigente, né, no caso o titular, ele vai ter que entregar as contas em dia para o próximo mandatário. Você define o plano plurianual? Não, ele não define o plano plurianual. Tanto é que a lei de responsabilidade fiscal não traz informações sobre o plano plurianual em si, tudo bem? Até fala sobre a LOA, algumas definições para a LOA e a LDO. Foi omissa quanto ao controle da despesa total com o pessoal? Ao contrário, a gente acabou de ver aqui sobre despesa total com o pessoal na aula anterior também. Veda expressamente qualquer forma de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária? A gente não viu isso ainda, nós vamos falar lá na frente, mas não veda, tudo bem? É possível. Vamos lá, questão número 2. A questão número 2 caiu no concurso da Embratur para cargo de administrador, e a questão diz assim: a efetivação de transferências voluntárias está condicionada a uma série de exigências constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal e de cada lei de diretrizes orçamentárias. Nesse sentido, impede a realização da transferência. E aí, qual é o gabarito? Alternativa E, pessoal, a inexistência de dotação específica. Ou seja, o que tem que acontecer é o seguinte: toda vez que você vai ter uma transferência, você tem que ter uma dotação específica. O que é uma dotação? Para que vai aquilo? Qual é a verba? É específica, é detalhada, tem que ter uma especificação. Isso aqui está muito voltado ao princípio também da especialização. Especificar, detalhar para que área é aquela dotação. Tudo bem? Então ficamos com a alternativa E. Bom, pessoal, então assim eu finalizo mais uma aula aqui com você e, claro, fico aguardando você na próxima aula. Se você não assistiu às aulas anteriores, estou deixando ali o link para você possa assistir. E caso você queira contribuir com esse projeto e receber todo esse material disponível, também estou deixando esse link para você, super simples para você contribuir. Um valor de R$10 aí você recebe todo o material de lei de responsabilidade fiscal, esses slides, inclusive as questões aí que eu comentei para vocês, tá bom? Então até a aula 9, até lá.